Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Pai do Senhor para os irmãos. Boa tarde. Louvado seja o nome do Senhor Jesus nesta tarde. Estamos aqui para glorificar o nome do Senhor nesta tarde, tarde de bênção para nossas vidas. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estarmos na presença do Senhor, para adorar o teu precioso nome. Louvado seja o nome do Senhor nesta tarde. Deus é bom e as suas misericórdias é a causa de não sermos consumidos. E glorificamos a Deus nesta tarde por essa oportunidade de estarmos servindo a Deus, fazendo a sua vontade, enquanto a gente na presença do Senhor podemos achar. Amém, meus queridos? Eu gostaria de compartilhar uma palavra nesta tarde ao seu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus nesta tarde de bênção para nossas vidas. De Deus tem nos concedido a oportunidade de estarmos de pé, vivo, respirando, né? Louvado seja Deus. E gostaria de compartilhar essa palavra ao seu coração nesta tarde. Convido você a entrar compartilhando. Pai do Senhor, irmã Elisângela, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Brasília sempre presente aí com a gente. Agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Convido você a estar conosco esta live em nome do Senhor Jesus. Compartilha aí. Louvado seja Deus. Deus é fiel. Glorificado seja o Cordeiro de Deus nesta tarde. Eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração nesta tarde. Se encontra no Evangelho de Mateus, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 19. Amém? Mateus, capítulo 19. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus, amém? Deus seja louvado em todo o tempo. Louvado seja Deus. Eu gostaria de compartilhar esta palavra aqui no coração dos irmãos desta tarde, onde estamos aqui para deixar uma palavra no teu coração nesta tarde, crendo na soberana vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável sobre as nossas vidas. E uma tarde de reflexão, uma tarde onde Deus tem uma palavra aqui no nosso coração, uma palavra para refletirmos, uma palavra para estarmos refletindo nesta tarde. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Você que pode compartilhar, por gentileza, compartilhe essa live. Convide pessoas a estar conosco para ouvir
a poderosa palavra de Deus. Amém? Evangelho segundo escreveu Mateus. Você que tem a sua Bíblia, abra ela. No capítulo de número 19. Vou estar lendo aqui a palavra do Senhor nesta tarde, para estarmos falando em cima desta palavra, algo que Deus ministrou ao nosso coração. Palavra do Senhor, no capítulo 19, no verso de número 16, existe uma palavra para os nossos corações nessa tarde. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Os irmãos estão me ouvindo bem? Diga amém aí, se o áudio está bom. Por gentileza, diga para nós aí se está bom, se está ruim, se o fundo musical está alto. Fala para a gente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Se está bom, diga para nós aí. Amém? Eu vou estar lendo aqui a palavra do Senhor nessa tarde, em nome de Jesus. A partir do versículo de número 16, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: eis que se aproximou-se dele um jovem e disse: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Ele lhe disse-lhe: por que me chama de bom? Não há bom senão um, só que é Deus. E se queres, porém, entrar na vida, guardai os mandamentos. E disse ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda. E disse Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. E disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino do céu. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar? E Jesus, olhando para eles, disse: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Amém? Somente até aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nessa tarde de bênçãos que estamos aqui, para deixar aqui uma palavra no teu coração, uma palavra da parte do Senhor Jesus, e de reflexão para nossas vidas. A palavra nos diz aqui que esse jovem vai ao encontro do Senhor Jesus, e ele vai dizer ao Senhor, o que eu farei para herdar, para ter a vida eterna, para possuir a vida eterna, para conquistar a vida eterna. E Jesus vai dizer a ele acerca dos mandamentos, e ele pergunta quais são. Jesus: não matarás, não furtarás, não adulterarás, amar o teu próximo como a ti mesmo. E ele disse: isso tudo tenho feito. E Jesus disse para ele: se tu queres ser perfeito, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e me segue. E algo que me chama muito a atenção
tempo desta palavra, um jovem em busca de vida eterna. Um jovem que está atrás da vida eterna. E entendemos aqui dentro desta palavra de que é algo fundamental para nossas vidas. Jesus, ele veio trazer nessa terra que não foi chave de carro, nem chave de casa, chave de apartamento. Jesus não veio trazer nada disso. Jesus veio trazer foi a vida eterna. O que Jesus veio trazer para o povo foi a vida eterna. E esse jovem vai perguntar: o que eu farei para herdar, para ter a vida eterna, para conseguir a vida eterna? É uma pergunta muito interessante, né? O que eu farei para ter a vida eterna, para ter a eternidade? Porque a Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 9, verso 27, que um homem está ordenado a morrer uma só vez, e assim voltando ao juízo. É, bem lembrado isso. Hebreus capítulo 9, verso 27, diz que o homem está ordenado a morrer uma só vez e vindo após o juízo. Então, entendemos de que esse jovem está atrás de algo muito importante para a sua vida. E esse jovem está indo até Jesus. Ele vai se prostrar diante de Jesus e vai dizer: bom mestre. E o Senhor vai dar uma repreensão nele já de cara. O Senhor já vai dar uma repreensão a esse jovem e dizendo: bom é Deus, bom é o Senhor que está no céu. E entendemos de que Jesus, ele está sempre nos chamando, nos convidando para a vida eterna, né? O Senhor está sempre chamando, convidando, porque ele veio por esta missão. E uma das suas comitivas, das suas ordenanças, ele vai dar uma ordenança aos seus discípulos, né? As suas últimas instruções. Jesus vai dizer assim: olha, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas o que não crê já está condenado. Ou seja, Jesus ele vai dar uma ordem aos seus discípulos para pregar o evangelho, para anunciar o plano da salvação, né? Então a salvação, ela é anunciada, né, por intermédio dos seus discípulos. Chegou até a nós esse plano maravilhoso de salvação. E esse jovem, ele vai adiante de Jesus e vai dizer: o que eu faço para ter a vida eterna? O que é que eu tenho que fazer, né? O que eu preciso para ter a vida eterna? E Jesus vai dizer para ele sobre os mandamentos. E automaticamente Jesus não disse para ele. Ele disse: olha, esses mandamentos eu tenho cumprido todos eles. Mas Jesus não olhou para ele e disse para ele: olha, jovem, você é um mentiroso, né? Você não cumpre nenhum mandamento, né? Você não cumpre os mandamentos. Jesus tinha a possibilidade de dizer para ele de que ele não cumpria nenhum mandamento, porque ele já chega diante de Jesus sendo reprovado. Ele já chega diante de Jesus sendo reprovado junto dos mandamentos. Ele chega diante de Jesus, se prostra e diz: bom mestre. E o Senhor vai dizer: bom é o que está no céu. O primeiro mandamento seria amar a Deus acima de todas as coisas e adorar somente a Ele, né? E ele já é reprovado ao chegar até a Jesus. Mas Jesus jamais lança ninguém fora. Jesus não fala para ele que ele não cumpre mandamento nenhum. E o segundo mandamento seria amar o seu próximo como a ti mesmo. E Jesus vai dizer para ele: se queres ser perfeito, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Ou seja,
Jesus está dizendo, se tu ama o seu próximo como a ti mesmo, então mostra agora nas suas práticas, mostra agora na sua ação. E aquele jovem se entristeceu, né, e saiu. E diante dos mandamentos, ele foi reprovado. Mas Jesus não apontou nada para ele, deixou ele só refletindo, né, ele só refletindo em tudo que ele tinha dito. E a Bíblia diz que ele saiu triste, né, porque possuía muitas propriedades. E o que eu quero falar nesse exato momento, né, o que tem impedido as nossas vidas ser mais íntimo do Senhor, abraçar mais o plano da salvação, da vida eterna, porque, irmão, algo que ninguém pode decidir por você é o projeto da vida eterna. Ninguém pode decidir isso para você. Às vezes nós queremos decidir para os nossos irmãos, por amar, mas isso é uma coisa íntima, isso é uma coisa nossa, e está colocado diante de nós o poder da escolha, o poder de escolhermos em vida, né, o caminho que devemos seguir, a quem devemos nos prostrar e adorar. Nós somos livres, você é livre a crer no que você quiser. Nós somos livres a crer e acreditar naquilo que a gente quer. Ora, foi pregado a Jesus para nossas vidas e a gente cremos nele. Nós acreditamos nele. Há 17 anos atrás, pregaram Jesus para mim. E eu aceitei ele como o único e suficiente salvador da minha alma. Fui batizado nas águas, em remissão dos meus pecados, e temos pregado o seu evangelho, e crendo no poder da salvação. Agora, nós sabemos que nós temos que decidir isso. Ninguém pode decidir por você esse caminho. Ninguém pode decidir por mim esse caminho. Foi eu que decidi, eu que aceitei, eu que quis. Se hoje eu sirvo a Jesus Cristo, sou um cristão porque eu quis, porque eu acreditei na mensagem e entreguei minha vida para Ele. Mas isso não é forçado. Evangélico é para aquele que crê. O que crê e for batizado será salvo, mas o que não crê está condenado. Eis aí, Jesus vai dizer: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso, humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. O único que pode dar descanso para nossas almas é o Senhor. O único que pode dar descanso para a nossa alma é Jesus. Então ele veio a esse mundo para trazer para a nossa vida o plano da salvação. Ora, mas quem pode decidir isso? Somente você, somente eu, né, em servir ao Senhor. E esse jovem, Jesus poderia ter corrido atrás dele e negociado com ele, dizendo assim: vem cá, jovem, não precisa você vender tudo, vende só a metade, né? Vende só a metade e vem e me segue. Não, mas Jesus disse: vende tudo que tem e terás um tesouro no céu. E a Bíblia diz que ele se entristeceu. A palavra se entristecer nesse sentido significa estar preso, estar acorrentado em alguma coisa aqui nessa terra. E sabemos quando nós estamos acorrentados, presos em alguma coisa aqui nessa terra, isso nos mostra que estão vivendo debaixo de um opróbrio, de uma escravidão. E esse jovem,
Ele estava acorrentado, preso, pelaquilo que ele possuía. E eu digo aqui nesta tarde, com suas bagagens que impedem você de alcançar a vida eterna. Quais as bagagens que impedem a gente de alcançarmos a vida eterna? Esse jovem, ele possuía muitas herdades, né, muitas propriedades, e se entristeceu quando Jesus o disse que ele precisava esvaziar das suas bagagens, precisava desprender, precisava ser livre, né, para poder ter a vida eterna. E entendemos que a vida eterna não é somente dar aos pobres. Você vai ver que Jesus vai dizer, se você quer ser perfeito, você quer ser perfeito em obras, você dá aos pobres. Agora, se quer salvação, segue-me. Jesus está dizendo para ele seguir. Segue-me. O que devemos seguir não é o pastor, não é o evangelista, né? Não é o apóstolo. Não, o que devemos seguir é Cristo. O que devemos seguir é Jesus. A quem devemos olhar é para Cristo, para Jesus. Se queremos a vida eterna, devemos desprender de todas as bagagens, né? Quantas bagagens que nos impedem de alcançar a vida eterna, né? Esse jovem, ele tinha muitas bagagens. E Jesus disse, olha, você tem muitas bagagens, você precisa despachar algumas bagagens para poder ter a vida eterna. E Jesus, olhando o seu coração preso nas coisas terrenas, e a gente sabe que a gente tem poder de decidir. E às vezes as pessoas querem decidir quem foi salvo, quem não foi. O único que pode decidir isso somos nós. A Bíblia nos aponta assim. A Bíblia nos aponta assim algumas pessoas designadas ao inferno, algumas pessoas que não quiseram a Cristo, não aceitaram a Jesus. Meu amado e querido irmão, você pode ser bondoso aqui na terra, falar de amor, né? Abraçar, cuidar dos pobres, entregar, né? Muitas coisas, fazer muitos benefícios sociais. Isso não te garante a vida eterna. Em outras palavras, de repente, em algumas outras seitas vão dizer que você vai vir em outra vida e você, pelas suas ações aqui, você vai vir melhor. Mas isso não me garante o que Jesus ele disse. A nossa vida, a vida eterna não está baseada naquilo que a gente faz. Jesus está dizendo, dá aos pobres. Isso não significa que ele teria salvação. Você vai ver que o texto dá uma parada, dá aos pobres. Se queres ser perfeito, dá aos pobres, vende tudo e dá aos pobres. E segue-me. O que vai levarmos ao plano da salvação é seguir a Cristo. É seguir a Jesus. Seguir a Jesus que vai te levar ao plano da salvação. Embora a Bíblia vai dizer de que aquele que não confessa que Ele é o Senhor, como sabemos, o pastor, pessoas partiram sem a salvação. A Bíblia nos mostra isso. O juízo cabe a Deus, mas a Bíblia vai nos mostrar acerca do ladrão da cruz. Jesus vai dizer, hoje eu te digo que estarás comigo no paraíso. Jesus vai dizer àquele ladrão, né, porque ele mesmo confessou. Ele mesmo disse, nós fizemos, nós merecemos, mas esse homem nada fez. Lembra de nós quando entrares no paraíso, quando entrares no teu reino, né? Quando entrares no teu reino, lembra. E Jesus vai dizer, uma coisa eu vos digo hoje, que estarás comigo no paraíso. Agora do outro lado tinha alguém que não creu, não acreditou,
blasfemou, né? Blasfemou contra o Cristo, blasfemou contra a palavra, né? E desce daí, salva a ti mesmo, faz a sua conclusão para onde ele foi. Se Jesus designou aquele que se achegou a ele e reconheceu os seus pecados, e reconheceu o seu reino, e reconheceu o seu plano, faça a sua conclusão, né? Se Jesus disse, hoje mesmo eu te digo que estarás comigo no paraíso, então faz a conclusão do outro, né? Que disse, salva a ti mesmo, o zombador, o que zomba da palavra de Deus, né? O que zomba das coisas de Deus, o que zomba da família, né? O mais triste de tudo isso é, às vezes a gente vê tantas coisas, mas a Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela nos dá base a isso, né? Daqueles que estão designados ao inferno, né? Porque decidir é decidir com vida. Se eu pudesse decidir, eu ia decidir por todos. O mundo estaria salvo se a gente pudesse decidir. Se Cristo pudesse decidir, o mundo já estaria salvo, né? Mas você vai ver que houve duas decisões na cruz, e a primeira decisão foi essa: nós fizemos, nós merecemos estar nessa cruz. Reconhecer o pecado, reconhecer que precisa de Cristo, que precisa ser acolhido por Cristo. E Jesus vai dizer, né? Hoje eu te digo que estarás comigo no paraíso. E o outro não. O outro vai dizer, salva a ti mesmo. Meus amados, existe uma porta aberta, e essa porta se chama livre-arbítrio, de escolhermos com vida, né? Temos a consciência de saber que Jesus pôs uma porta aberta diante da gente, a qual ninguém pode fechar. E essa porta se chama porta da redenção. E ele vai dizer, mesmo com pouca força, guardar-se a minha palavra e não negar-se o meu nome. Isso te garante o plano da salvação. Mesmo você fraco, com pouca força, guardar-se a palavra e não negar-se, né, o nome do Senhor. Ou seja, está englobado nessa porta aberta que Jesus está dizendo que ninguém pode fechar, só Ele mesmo fechará essa porta. Então, Ele vai dizer, eu conheço as suas obras. O Senhor conhece as nossas obras, e sabemos que as nossas obras são más. Nós somos carentes da graça e da misericórdia de Deus, porque buscamos o caminho da perfeição, mas somos frustrados no caminho da perfeição, porque sabemos das nossas limitações, falhas, né? Somos debilitados. Então entendemos uma coisa: o poder de escolhermos, né, de estarmos com Cristo ou não estar com Cristo, não está com o pastor, não está com o missionário, está com você. Você tem esse poder para decidir em vida. E louvado seja Deus daquele que tem a oportunidade que o ladrão da cruz teve em ter ainda nas suas últimas horas a oportunidade de se reconciliar, de entregar sua vida para Cristo. Foi isso que ele fez naquela cruz. Nós fizemos, nós merecemos estar nessa cruz. Mas lembra de mim quando entrares no teu reino. Isso ele está se convidando. Ele está dizendo, deixa eu participar do teu reino. Já do outro lado não, salva-te mesmo. Desce daí, salva-te mesmo. Zombaria. E sabemos, irmãos, que os zombadores, eles não têm parte no reino de Deus. Eles não têm parte com o Senhor. E entendemos de uma coisa, a Bíblia, ela continua sendo a palavra de Deus, a boca de Deus, quer o homem ou não, mas Deus, ele colocou uma porta aberta diante da gente, para a gente decidir em vida.
né? Em vida que você tem que decidir. Então as oportunidades são tantas. Deus é tão bondoso com a gente, né? Deus é tão bondoso com a gente, está sempre colocando oportunidades diante da gente. Jesus passou naquele lugar e era a oportunidade desse jovem deixar tudo e seguir a Jesus. Mas a Bíblia vai dizer que ele se entristeceu, porque o seu coração estava preso nas propriedades, ao dinheiro, à matéria. E às vezes, onde o nosso coração, a Bíblia diz, onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. E às vezes nós estamos presos em tantas coisas, não é verdade? Pessoas estão presas em muitas coisas e devemos desprender, né? Devemos desapegar e nos apegar no plano salvítico, na fé salvítica que é Cristo Jesus. Quando entregamos a nossa vida a Jesus, isso nos dá uma passagem para o céu. Isso vai nos dar uma passagem para morar com Deus. Jesus vai dizer assim, ninguém pode ir ao Pai se não for por mim. João capítulo 14, versículo 6, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Você está entendendo o que acontece nessa cruz, onde tem dois ladrões, um que reconhece-se e reconhece que Jesus é o Cristo, acredita no seu reino e pede a ele para que lembrasse dele quando entrasse no reino. Já o outro não, zombador. E a gente sabemos, irmãos, que vivemos diante de tantas coisas aí. Tantas coisas. E a Bíblia diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Mas em teu nome por seus demônios, eu falei em novas línguas, e o Senhor vai dizer assim, apartai de mim porque eu não te conheço. Então, meus amados, é necessário, em primeiro plano, reconhecermos que Jesus é o Salvador da nossa alma. Não adianta ser conhecido nessa terra, não adianta ser operadores de milagres aqui, agentes de milagre aqui nessa terra, mas não ser conhecido naquele grande dia. Então a oportunidade de escrever o seu nome no livro da vida é hoje, é agora, é nesse instante, é em vida. Por quê, pastor? Porque está escrito na palavra do Senhor. Em Lucas, no capítulo de número 10, versículo 19, Jesus vai dizer, este vos dou poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do mal. Jesus está enviando os seus discípulos em missão e eles voltam contentes dizendo, Senhor, os demônios, eles se sujeitam pelo teu nome. As enfermidades, elas fogem pelo teu nome. E Jesus se alegra em seu espírito, mas diz assim, eu vi Satanás cair como um raio. Olha só, eu vi Satanás cair como um raio, né? E eis vos dou poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do mal. Mas ele disse, não se alegreis somente porque os espíritos vos sujeitam, mas antes que o vosso nome esteve escrito no livro do céu, ou que esteve escrito no livro da vida. Apocalipse capítulo de número 19, no versículo de número 15 está escrito assim, né, no juízo final, porque a Bíblia vai dizer que diante do trono de Deus, no juízo final, né, vai estar sendo aberto o livro da vida, o livro das obras, e aquele que não consta escrito no livro da vida, no versículo de número 15, aquele que não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Ou seja, meus amados, a oportunidade de decidir com vida, e ninguém pode decidir por você, né? Não adianta querer decidir, né, pelas pessoas. Você tem o poder de decidir agora, nesse instante. Eu volto a dizer, eu vi pessoas partir com Jesus já, e já vi pessoas partir sem Jesus.
Pastor, você pode ver isso? Sim. Como na cruz, você vai ver o ladrão partindo com Cristo e o outro partindo sem Jesus. Um indo para o paraíso e o outro indo para o inferno. É a Bíblia que está dizendo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo eu te digo que estarás comigo no paraíso. Jesus está dando a ele a entrada e o direito de estar no paraíso. E o outro ladrão, né? Ele decide. E ele decidiu a blasfemar contra a palavra de Deus, blasfemar contra a família. Então decidiu, né? Infelizmente, o inferno não foi para todo mundo, mas a gente que decide. É nós que escolhemos para onde a gente queremos ir. E para ir para o inferno, você não precisa nem ter fé, não precisa nem acreditar, né? Mas para ir para o céu, você precisa ter fé, você precisa acreditar no Filho de Deus, no Senhor Jesus. Mas para ir para o inferno, não precisa nem de ter fé, não precisa nem acreditar. Você pode até abrir a boca e dizer que o inferno é aqui mesmo. Também não tem problema dizer que o inferno é aqui mesmo, porque para ir para o inferno não precisa de fé, mas para ir para o céu a gente precisa de fé. Então entendemos, já vi pessoas partir com Jesus e pessoas partir sem Jesus. Eu já estive no hospital e ter a oportunidade de ver pessoas partindo com Jesus. Pessoas dizendo até, pai, vem me buscar. Pessoas até mesmo dizer, pai, vem me buscar. Ora, e o Senhor vim buscar. 50 anos, servo de Deus, diácono da casa de Deus, né, um senhor, e ele gritava, pai, vem me buscar. E o pai veio buscar mesmo, levou ele. Mas eu tive a oportunidade de ver também uma pessoa que os cristãos entrando, indo até a cama dele, para orar por ele, fazer o apelo para ele, e ele xingar as pessoas, expulsar as pessoas do seu leito. E aquelas pessoas que saíram do leito dele, daqui a pouco entrou outra comitiva de crentes naquele hospital e foi até a cama dele de novo. E eu vi com meus olhos ele expulsar os cristãos de novo, né? Expulsou eles de novo, xingou, falou blasfêmia contra a palavra de Deus. 8 horas da noite eu vi aquele homem se levantar naquela cama e caiu como uma tábua no chão, morto. Oportunidade ele teve, mas ele não quis. Está aí. Então, meu amado, às vezes a gente quer decidir para as pessoas que amamos, mas sabemos muito bem que nós não podemos e nem temos o poder de decidir por eles. A única coisa que devemos fazer é pregar para eles, falar para eles, mas quem decide é eles. A salvação, ela é individual. É nós que precisamos decidir. É nós que precisamos tomar essa decisão. Então Jesus está à porta e bate. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, ele entra. Ora, aquele ladrão que estava na cruz possa ser um desviado da casa de Deus, alguém que andava até no ministério de Jesus, mas ele não aguentou na sua luta cotidiana e ele se afastou. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque quem sabe você que está afastado do caminho de Deus, porque tudo indica que esse homem, ele já conhecia Jesus. Ele já conhecia a sua mensagem, porque ele vai dizer assim, olha, lembra de mim quando entrasse no teu reino. Como é que esse ladrão vai saber que Jesus tem um reino, né? E eu tenho a convicção de que ele era até mesmo um seguidor de Cristo, que se afastou do caminho de Deus, mas ele teve a sua oportunidade no leito de dor. Ele teve a sua oportunidade de reconciliar no momento da dor, né? E teve um encontro com Jesus. Então, meu amado e querido irmão, eu deixo essa palavra aqui esta tarde no seu coração e digo quais bagagens que impedem você entrar no reino de Deus.
né? Quais as bagagens que impedem a gente entrar no reino do Senhor. Esse jovem, ele possuía muitas propriedades, e as suas propriedades impediam ele entrar no reino de Deus. E a Bíblia diz que ele não conseguiu desprender as suas bagagens. E Jesus vai dizer que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, sendo um local que tinha em Jerusalém, e esse local que ali o camelo não passava naquele lugar. E Jesus, ele estava falando que era mais fácil o camelo passar ali do que um rico entrar no reino do céu. Então entendemos algo, e os discípulos vão dizer: o que será deles então? E Jesus vai dizer: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. E a gente vai ver um publicano rico que procura Jesus, ansioso em receber Jesus em sua casa. Ele vai subir uma figueira brava, ele vai escalar aquela árvore só para ver Jesus. E naquele momento de que ele está naquela figueira, Jesus chega ao pé daquela figueira e diz assim: olha, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou ficar na sua casa. Hoje eu vou ser o seu hóspede. Hoje eu vou me hospedar na sua casa. Você está entendendo que Jesus, ele tem o maior prazer em entrar na sua casa, em hospedar na sua casa? E Jesus, naquele momento, olhando, entrou na sua casa, e Zaqueu já estava dizendo: Senhor, Senhor, se eu tenho defraudado, eu vou restituir quadruplicando, vou dar 4 vezes mais, e vou dar metade dos meus bens aos pobres, sem sequer Jesus falar, como falou com esse jovem rico. Ele já estava desprendendo sem sequer Jesus falar. Então entendemos, irmãos, para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível aquele que crê. Então nesta tarde eu deixo essa palavra aqui de reflexão. Aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. E aonde está o seu coração hoje? Aonde estão os nossos corações hoje? E decidir é com vida, Decidir é com vida. E a gente sabe, o homem morreu, está ordenado a morrer uma só vez. Hebreus capítulo 9, verso 27. O homem está ordenado a morrer uma só vez e voltando ao juízo. O juízo aguarda. E a Bíblia diz que aquele que não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Então que a graça de Deus alcance sua casa, sua família e o seu lar. Nesta tarde abençoada, deixe essa palavra aqui no coração de reflexão, e que podemos fazer a nossa parte enquanto podemos fazer. Decidir enquanto podemos decidir. Hoje você pode decidir, mas amanhã de repente você não tem mais essa oportunidade de decidir. Então, você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, você que está afastado do caminho do Senhor, Jesus está te chamando. Jesus está te chamando para voltar para os caminhos dele, a entregar a sua vida a Cristo. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, você que ainda não aceitou o plano da salvação. O que é o plano da salvação, pastor? A palavra do Senhor disse que o plano da salvação está englobado em você crer. Aquele que crê e for batizado será salvo. O batismo é muito importante para a sua salvação, porque com a sua boca você confirma, com a sua boca você confessa que Jesus é o Senhor, e a Bíblia nos diz que aquele que confessa que Jesus é o Senhor confessará naquele dia. Aquele que me nega, eu negarei naquele dia. Então, o poder da escolha está com você, está conosco, e a gente devemos decidir enquanto podemos decidir. E eu não posso decidir, e ninguém pode decidir a não ser você. Está aí o plano da salvação, que é Cristo Jesus. Você tem o poder de decidir para onde você vai. Você tem o poder de decidir quando você morrer,
quem virá buscar a sua alma. Você tem o poder de decidir quem vai buscar a sua alma quando você morrer, né? Você tem esse poder, nós temos esse poder. Então entregue sua vida para Jesus, porque só Ele há salvação. Não há outro mediador, não existe outro a não ser a Cristo Jesus. Esta tarde eu gostaria aqui de levantar esta oração. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, faça isso, faça uma aliança com Jesus. Não estou dizendo que você aceitar uma religião, estou falando você aceitar a Cristo Jesus. Ele é o único mediador entre os homens, não tem outro, só Ele é a salvação. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e vida. Para chegar até o céu, nós temos que entregar a nossa vida a Jesus Cristo. Amém? Deixe essa palavra no teu coração. E eu gostaria de orar desta tarde, clamar pela presença do Senhor, enquanto nós podemos achar. Instagram não é só para curtir fotos. YouTube não é só para assistir vídeos. Nós podemos achar, porque os dias são maus e a gente precisa buscar a presença de Deus e decidir, não é verdade? Decidir enquanto podemos, porque o único que pode decidir é você mesmo. O único que pode decidir é você mesmo por você. Vamos orar nesse momento, clamar pela presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar nesse momento, invocar aqui a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar a Deus. Você que precisa de oração, coloca no seu comentário aí: pastor, preciso de oração. E nós vamos orar. Amém? Nós vamos invocar a presença do Senhor Jesus. Pai do Senhor, todos os irmãos, estou vendo aqui os comentários. Amém? Deus abençoe todos os irmãos que entraram aqui com a gente. E podemos glorificar o nome do Senhor. Amém? Salvação é de graça. A salvação é de graça. Nós temos que ter renúncia, na verdade, para chegar até o céu. Devemos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz, para poder chegar até o trono de Deus. Amém? Vamos orar nesta tarde em nome de Jesus. Convido você a orar comigo nesta tarde em nome do Senhor Jesus, porque Deus é fiel para nos dar vitória. Vamos orar a Deus. Pai, no nome de Jesus, entramos aqui em Tua presença nesta tarde. Invocamos a Tua presença, Deus querido, em prol da vida dos Teus filhos que aqui estão, Senhor. Ó Deus, nesta tarde tão maravilhosa, Deus, diante da Tua presença. Pai amado, Senhor Deus, te louvamos, ó Deus querido, pelo sacrifício da cruz do Calvário, que nos abriu esta porta tão maravilhosa, de que, Senhor Deus, ó Pai, foi nos dado, Senhor Deus, o poder de ser chamado Filho de Deus, quando confessamos o Senhor como Salvador da nossa alma. De criatura passamos para filho, e entendemos, ó Deus, que o Senhor veio para resgatar a nossa alma da morte para a vida, Senhor. E o Senhor diz que aquele que crê no Senhor, ainda que morra, viverá. E sabemos que estamos debaixo da promessa do Senhor, da ressurreição, Senhor, dos mortos. Ó Deus, a Tua palavra diz que no abrir e fechar de olhos, seremos transformados e receberemos, Senhor Deus, um corpo de glória, um corpo incorruptível, Senhor. Ó Deus, a Tua palavra vai dizer, meu Deus querido, Pai amado, Senhor, como, Senhor Deus, cremos que Jesus ressuscitou dos mortos, assim aqueles que morreram em Ti, Senhor Deus, que dormem no Senhor, ressuscitarão primeiro, e nós que ficarmos, ó Deus, encontraremos com Ele sobre as nuvens.
Cremos no arrebatamento da igreja. Cremos, ó Deus querido, Pai amado, Senhor, daqueles, ó Deus querido, Pai, que dormem, Senhor Deus, em Cristo. Ó Deus, encontraremos com eles nas nuvens. Os arrebatados, aqueles que ficarem vivos, ó Deus, encontrarão, ó Deus, com eles, ó Deus, nas nuvens, segundo diz a Tua palavra. Nós acreditamos na promessa divina do Teu Espírito Santo, na graça do Senhor. Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor não tem prazer naqueles que recuam, naqueles que volta, naqueles que retrocede, mas, Senhor Deus querido, nós não somos daqueles que, Senhor, volta, aqueles que recuam. O Senhor não tem prazer na alma, Senhor Deus, que recua, mas somos daqueles que creem, Senhor, na conservação, Senhor Deus, da alma, e aguardamos, Senhor Deus, a vida eterna. E estamos aqui, Senhor Deus, que muitos que tempo tardia, mas o Senhor é fiel, e o Senhor voltará para buscar a Tua igreja, e esta tarde, meu Deus, o Senhor possa alcançar a vida dos Teus filhos, Senhor Deus, Pai, trazendo a existência, quebrando, ó Deus, todo mal, Senhor Deus querido, todo plano, Senhor, de Satanás, contra a vida desse homem, a vida desta mulher. Esta pessoa possa se decidir, ó Deus, a entregar a sua vida a Jesus, e Teu plano da salvação, Senhor Deus, na sua casa. Pai, eu glorifico o Teu nome, que o Senhor me abraçou há 17 anos atrás, e estamos aqui, Senhor Deus, para a glória do Teu nome. Senhor Deus, louvando o Teu nome. Sou grato ao Senhor por esta oportunidade de poder Te servir, andar nos Teus caminhos, Senhor. Ajuda, sustenta, Deus querido, a carregarmos a nossa cruz e alcançarmos a promessa do Senhor. Meu Deus, abençoa todos os ouvintes, telespectador que nos assiste, ó Deus, que esta mensagem possa tocar o coração, ó Deus, daqueles que estão necessitados e que precisa, Deus, do Teu socorro, e que o Senhor, Pai amado, venha abranger ali, Senhor, e trazer o plano da salvação, a vida desta pessoa para a glória e a honra do nome de Jesus. Eu creio na Tua palavra e faço essa oração crendo no nome poderoso de Jesus. Amém, Jesus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor e Salvador Jesus, em dizer que fiel é o Senhor em todas as coisas. Que Deus possa dar oportunidade a você que está afastado do caminho do Senhor, não entregou ainda a sua vida a Jesus, você que ainda não desceu as águas, né? Tantos anos já esperando, ainda não se batizou, né? Se batize, faça a vontade de Deus, que Jesus disse: aquele que crê e for batizado será salvo. Você precisa crer e obedecer. Obedecer é ser batizado. Pastor, mas o ladrão da cruz não foi batizado, né? O ladrão da cruz não foi batizado, ele não teve tempo de se batizar, mas mesmo assim houve um batismo relâmpago na vida desse ladrão. Como assim, pastor? A Bíblia vai dizer que quando Jesus foi ferido com uma lança, saiu sangue e água. O sangue representa que o Senhor nos resgatou da morte para a vida, e a água representa, né, a purificação, representa, né, o que Jesus deixou, né, o crer e for batizado será salvo. Então teve até água na cruz, né, sangue e água. Amém? Deus abençoe a sua vida, e que a graça de Deus alcance a sua família, e que Deus te livre de todo o mal. Oremos uns pelos outros, e assim cumprimos a lei de Cristo. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Forte abraço, e que Deus abençoe. Canto, oh glórias.